E nós vamos hoje nos ater aos últimos dois versículos, né? Que é o verso 5 e o verso 6. Mas vamos ler todo o Salmo 23, que é bem curto. Projeta aí para nós. Graças a Deus. Glória a Jesus. Sentado como você está, acompanhe comigo na projeção, se você quiser, ou na sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez? Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. É certo que já fomos tocados pelo Senhor através das canções aqui ministradas aos nossos corações. E como é bom, Espírito Santo, sentir o Senhor. Como é bom, Pai, ser tocado pelo Senhor. Mas nós queremos ir mais um nível de profundidade neste momento. E nós sabemos que a sua palavra é esse caminho que nos faz aprofundar mais na sua presença. Nesse último dia, ó Deus, que nós temos falado sobre esse Salmo 23, mais uma vez, usa da sua misericórdia para conosco, e que nossa atenção possa estar totalmente voltada à sua voz, para que nós, meu Deus, não sejamos impedidos de entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Eu sei que é algo novo, ó Deus. O Senhor não é um Deus de mesmice, o Senhor não repete coisas na nossa vida, e nós sabemos disso. É por isso que eu te peço, revele coisas novas ao nosso coração, para que o seu nome continue sendo engrandecido e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esses últimos dois versículos, os últimos dois versos, eles têm muito a nos revelar, e talvez em algum momento nós tenhamos lido principalmente o verso 5, de uma maneira interpretado ele de uma maneira contrária talvez àquela que realmente Davi escreve para o nosso coração. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas vamos entender isso e até mesmo aplicar, até num contexto que aconteceu algo parecido na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus. Na última noite que Jesus passara em um corpo mortal como o nosso, um dos seus discípulos, a qual nós conhecemos muito bem, fez algo que trouxe vergonha para ele. E dentro desses fardos que a gente foi falando, hoje eu quero falar de dois. E o primeiro é o fardo da vergonha. Pedro, naquele momento que ele traiu Jesus, ele foi tomado por uma vergonha muito grande. E o que acontece na vida deste servo de Deus, deste grande homem que foi o apóstolo Pedro, talvez de todas as noites que Pedro passou aqui nessa terra, tenha sido a noite mais vergonhosa para ele. Ele havia acabado de trair o seu Senhor, e nitidamente, talvez eu e você, por diversos motivos e às vezes sem ver, nós traímos Jesus com as nossas ações, mas talvez não é algo tão explícito como foi na vida do apóstolo Pedro nesse momento, da última noite. E no caso de Pedro aqui, isso trouxe uma aflição muito grande para o seu coração. E talvez o que mais doía, e a gente pode afirmar isso aqui com todas as palavras, na vida de Pedro, não era nem o fato dele ter traído Jesus, mas o fato de como aconteceu. Os irmãos se recordam que quando Jesus estava num dos últimos momentos com os discípulos, Pedro falou: Jesus, se tiver que ir à morte ou à prisão, eu vou com o Senhor até o final, mas eu não abro mão do Senhor. Eu não vou largar o Senhor por um momento sequer. Foi o primeiro a fugir, e no primeiro momento foi o primeiro a negar. E talvez, além disso, como se negar já não fosse o bastante, ele ainda nega 3 vezes, a Bíblia nos fala. E como se não fosse o suficiente, ele ainda pragueja
que é praguejar? Amaldiçoar a si mesmo. Eu juro pela minha morte que eu não conheço esse homem. O que piora ainda mais a situação do apóstolo Pedro. E uma vergonha muito grande vem ao coração dele. Agora, irmãos, quando nós passamos para os momentos finais, já depois que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, antes dele ascender aos céus, quando os discípulos, primeiro as mulheres, e depois vão e chamam os discípulos, e Simão Pedro estava junto com esses homens que foram chamados por essas mulheres, que havia ido domingo de manhã no sepulcro onde Jesus, o corpo de Jesus havia sido colocado. A mensagem que havia sido passada para os discípulos é: vão para Galileia. Se nós formos no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16, e nós vamos nos reunir em uma montanha. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Isso aqui vai fazer todo sentido para hoje à noite. Jesus manda o recado: nós vamos nos reunir em uma montanha. Só que os discípulos não vão para a montanha. Para onde eles vão? Eles vão para o mar. Eles vão para o mar da Galileia. Lógico que a região era combinada com Jesus mesmo, mas o local não era o local combinado. Jesus não havia falado para eles ir para o mar, e sim para a montanha. E quando nós vamos para o evangelho que João escreve, que até o capítulo que o presbítero Marco Antônio leu agora há pouco, capítulo 20, versículo 6, nós vemos que Pedro estava ali. E Pedro, ele chega a entrar dentro do sepulcro de Jesus. Quando ele chega a entrar lá dentro do sepulcro, ele ainda vê o lençol no chão, vê o lenço dobrado à parte, alguns detalhes riquíssimos naquele texto. Mas Pedro viu o túmulo vazio, ou seja, Jesus ressuscitou. Ele morreu, eu fiquei muito triste, porque frustrado, mas a promessa que ele fez, ele cumpriu, ele ressuscitou. Ele realmente era o Cristo, e a prova está aqui. Mas mesmo assim, Pedro volta para o mar da Galileia. E talvez a questão que tenha levado Pedro para o mar da Galileia é justamente uma questão que às vezes surge no meu e no seu coração, nesse sentido de vergonha que nós estamos falando. Que pergunta é essa? Talvez Pedro tenha se perguntado, né? Mas gente, depois do que eu fiz com Jesus, uma traição desse porte, 3 vezes, amaldiçoei a mim mesmo, negando com toda a minha força que eu não conhecia ele, será que ele vai querer me ver? Será que ele vai ter alguma coisa comigo? Mas Pedro, como eu acabei de dizer, ele não é a única pessoa a fazer isso. Nós fazemos isso de uma outra forma. Como que a gente faz isso? Nós prometemos a Deus fidelidade. Não, a partir de hoje eu vou ser mais fiel a Deus. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar mais. A minha vida vai estar realmente diante do altar de Deus. E na primeira oportunidade, nós não somos fiéis a Deus. Nós deixamos de ser fiéis. Nós negamos a Ele e ao invés de buscarmos mais a Ele, nos afastamos. Porque muitos são os nossos pecados. E a vergonha nos faz afastar de Deus. Eu falava isso aqui domingo de manhã. Nos afastamos da presença de Deus. A gente faz isso de uma outra forma. A gente fala assim: não, agora eu vou ser uma pessoa mais contida, mais sábia, vou falar menos, vou frear mais a minha língua, vou fazer como o Tiago fala na sua carta, vou pôr um freio na minha boca, como faz um cavalo, para que eu possa dominar toda a minha vida, o meu corpo. Mas na primeira oportunidade, quando a gente ouve uma fofoca, ao invés de ignorar a fofoca, a gente compartilha essa fofoca com outras pessoas. E muitas são as maneiras em que nós entramos em uma situação de vergonha para com Deus, assim como Pedro fez aqui nesse momento. E logo, irmãos, o galo canta. Essa simbologia do galo cantar, ela é muito forte, porque Jesus já havia avisado Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo cantou, ele lembrou-se na mesma hora, e foi aí que ele ficou arrependido. E Deus muitas vezes nos alerta. Deus nos alerta através de uma leitura que nós fazemos em nosso individual. Deus nos alerta através de uma palavra como essa, de coisas que nós temos feito, para que a nossa vida possa andar de acordo com a vontade dEle. Mas muitas vezes nós somos dominados pela nossa carne. E isso é normal enquanto aqui estivermos. É claro que isso não pode ser costumeiro. Eu não posso me adequar. Eu tenho que observar o mesmo texto que Paulo escreve aos Romanos, para não me conformar, não me amoldar com aquilo que o mundo está acostumado, mas ser transformado. Isso não pode ser algo rotina. Mas dentro dessa perspectiva aqui, quando o galo canta então, e a gente percebe: errei,
essa condenação nos consome. Esse sentimento aqui de vergonha nos consome. E aí, ao invés de irmos para a montanha, irmos para a presença de Deus, aonde Ele se combinou que encontraria conosco, para conversar conosco, ao invés de entrarmos no nosso secreto, como Ele disse, quando você tiver alguma coisa, entre no seu quarto, fale comigo no secreto, e quando eu te ver no secreto, eu vou te recompensar diante dos homens, aquilo que você me pedir no secreto. Ao invés de fazermos isso, nós nos afastamos de Deus, e voltamos às práticas antigas, que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Sabe aquelas práticas pré-Jesus, antes de Jesus entrar na nossa vida? É justamente isso, a simbologia do texto de Pedro ali, voltando para o mar da Galileia. Ele não era mais o pescador, ele tinha largado a rede, ele tinha largado o barco. 3 anos e meio ele já não pescava mais. Mas por causa da vergonha, ele volta para o lugar aonde ele tinha saído, ou da onde Jesus tinha tirado ele. E por que isso? Porque quando nós somos tomados, olha para mim, quando nós somos tomados pela vergonha, nós fazemos aquilo que é natural, porque a gente está vivendo no natural. Ao invés de atentarmos e observarmos o mundo espiritual e voltarmos para o espiritual, voltamos para o natural. E Pedro aqui nesse momento, ele talvez indagando naquela pergunta que eu acabei de falar para os irmãos: será que Jesus ainda tem alguma coisa comigo? Será que eu ainda posso estar na presença de Jesus? Jesus faz questão de ir ao mar, já que eles não foram até a montanha. Jesus vai até o mar em busca deles. E quando Jesus chega ali, naquela ação, Jesus ele não somente tinha um lugar para Pedro, mas preste atenção nisso aqui, Jesus tinha um presente para Pedro. E os demais discípulos também, que estavam incorrendo na mesma coisa. Mas vamos ficar apenas aqui na figura do apóstolo Pedro. Ele tinha um lugar para Pedro e um presente para Pedro. E sabe, irmãos, Jesus, eu pergunto para você e você me responde agora: Jesus é todo poderoso? Sim. Jesus poderia ter transformado o barco de Pedro em ouro se ele quisesse? Sim. Jesus poderia ter transformado as redes de Pedro em prata para abençoar. Só que isso ainda seria muito raso, muito superficial. Porque como ele mesmo disse, esses tesouros são consumidos por este mundo. Seja por um ladrão, seja pela traça, alguma coisa consome esses tesouros. Então, o que Cristo tinha para Pedro era muito maior. Quando o dia estava raiando, Jesus à praia, Jesus convida Pedro para o café da manhã. E sabe o que é interessante nessa passagem, irmãos? Olha para mim aqui. O próprio Jesus é quem tinha preparado o café da manhã. Não foi outra pessoa. Jesus não delegou essa tarefa como ele estava acostumado a delegar para os próprios discípulos, não. Ele mesmo, quem havia feito o café da manhã, ele prepara uma refeição. Agora a gente vai entrar aqui no versículo 5. Ele prepara uma refeição para estes discípulos. E é lógico, Pedro nesse momento fica muito agradecido, alegre com Cristo. A euforia de Pedro foi tão grande que ele pula ali do barco para ir nadando, com tanta pressa que ele estava de ir, porque sabia que Jesus estava ali. Se ele estava ali, significava que ele tinha perdoado a ação que ele havia cometido no dia da crucificação. Jesus, quando estava ali no jardim com os discípulos, ele vira para Pedro e fala: Pedro, essa noite eu orava pela sua alma, porque Satanás pedia para o meu pai para que ele te peneirasse, para que ele provasse você, mas eu roguei pela sua alma diante do Pai. Agora imagine você, aquele que havia passado pela peneira de Satanás, vamos dizer assim, agora estava comendo pão diretamente da mão de Deus. E sabe, irmãos, isso aqui está acessível, e não somente acessível, disponível para mim e para você hoje. E quando eu digo hoje, não é somente a quarta-feira, literal, todos os dias da nossa vida. Independentemente do que seja que nós tenhamos feito, a vergonha não pode afastar o propósito de Cristo da minha vida. Porque o amor dele cobre a vergonha que muitas vezes eu carrego. Irmãos, Pedro, ele era bem-vindo à mesa de Cristo. E o fundamental nessa questão é que Jesus, ele prepara aquela mesa na presença dos tentadores e talvez até do diabo. Jesus preparou uma mesa na presença dos inimigos. Quando Davi está escrevendo esse verso 5
do Salmo 23. Talvez ele tenha se lembrado daquilo que eu disse para os irmãos semana passada, a questão de levar o rebanho para as montanhas. Os irmãos se lembram disso? Os pastos se secam lá embaixo e os pastores tinham que levar o rebanho para cima da montanha. E talvez nesse momento Davi, se lembrando aqui das ovelhas lá em cima na montanha, ele recorda das outras responsabilidades que também estava sobre os ombros do pastor. E que responsabilidade era essa? Por ser um terreno novo, uma terra nova, ali naquela região existem muitas víboras, cobras. E especificamente ali na região da Judéia, região de contexto onde Davi havia apacentado as suas ovelhas, existia uma espécie de víbora pequena que vivia no subsolo, e elas faziam pequenos buracos, mas a picada dela poderia ser mortal. E muitas ovelhas, quando eram picadas por essas cobras, elas morriam. Então elas tinham uns buracos. Então as ovelhas indefesas, como eu disse no primeiro dia, elas não sabem se defender, muitas vezes estavam suscetíveis a essas picadas dessas víboras. E o que o pastor então fazia para que essas ovelhas não fossem picadas por essas cobras? Eles passavam óleo na cabeça dessas ovelhas. E essa analogia nos traz algo muito interessante aqui. Porque além de passar também o óleo sobre a cabeça, sobre o focinho das ovelhas, o pastor também despejava, irmão Rômulo, óleo em cada buraco onde ele sabia que essas cobras estavam. Por quê? Porque quando a cobra fosse sair, ela escorregava e não conseguia picar as ovelhas. E da mesma forma, o cheiro, a fragrância daquele óleo espantava as víboras, espantava as cobras. Ou seja, o pastor cuidava. E nesse ponto aqui, num sentido real, o pastor preparava a mesa. Na véspera da morte de Jesus, o episódio que eu acabei de contar para os irmãos, foi justamente isso que Cristo fez. Nós vemos Jesus mandando 2 discípulos, vai até dentro dos muros, lá na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro. Ou seja, era alguém tão específico, irmã Ivanice, que homem naquele tempo não carregava cântaro, era mulher esse papel que fazia isso. Então, entrem lá, vocês vão achar um homem, e vocês vão seguir ele até a casa dele, e eles vão mostrar um salão que tem lá, e já está preparado a ceia. Ou seja, ele mesmo, Jesus, já havia preparado. E nesse momento aqui, na última ceia, nós vemos mais uma vez que não tinha sido outra pessoa que havia preparado esse momento. A mesa tinha sido o próprio Senhor. E além do pastor Jesus ter preparado a mesa, escute isso aqui, irmãos. Além dele ter preparado a mesa, ele também tratou com as cobras. Havia uma cobra bem no meio do rebanho desse pastor chamado Jesus. Os irmãos lembram quem era essa cobra? Judas, o Iscariotes. E quando nós vamos lá no texto de Mateus capítulo 14, eu quero ler esse texto, versículo 12 e 15. Nós vemos o que Jesus vai dizer para Judas. Mateus capítulo 14, versículo 12 e 15, olha só. Então vieram Mateus capítulo, isso mesmo, versículo 12 e 13. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se. Mateus 24, irmãos. Estou vendo que está errado aqui. Eu falei, gente, isso está errado. Versículo 12, olha lá. Me perdi no texto. Peço perdão para os irmãos. Me ajude aí, pastor Luiz, por favor. O texto aonde Jesus manda preparar. Enquanto o pastor Luiz me ajuda aqui achando esse texto, quando nós vemos esse texto, Judas já estava dentro desse contexto com seu coração inflamado, olha para mim, inflamado por Satanás. Ele já havia sido corrompido por Satanás. Tanto é que Jesus vira para Judas e fala para Judas, Judas, o que você tem que fazer, vai logo e faz. Sai daqui. E nessa palavra, nessa ação de Jesus, Judas estava começando a cear juntamente com os demais discípulos. O que acontece ali, em outras palavras, era como que Jesus estivesse falando, Judas, você não tem lugar junto dos meus filhos. Cobras, serpentes, você não tem lugar. Aquilo que eu preparei para os meus filhos, é somente para os meus filhos. Você já está dominado pelo inimigo, pela presença do inimigo. E nessa dispensa aqui que Jesus faz para Judas, ele está justamente preparando a ceia, a mesa
na presença do inimigo. Porque Judas viu a ceia, até começou a participar. Ele estava com um bocado, como o evangelista vai nos falar. Mas ele foi expulso. Jesus disse: Judas, você não é bem-vindo aqui. Você não pode ficar aqui. Você pode até por um momento estar, você pode até tentar os meus filhos, mas você nunca se sentará à mesa. Você pode estar na mesa, mas sentar à mesa, você nunca estará. E aqui existe algo profundo nessa dispensa, irmãos, que é justamente isso. E se restasse talvez alguma dúvida de quaisquer Pedros que tem aqui essa noite, nesse sentido de vergonha, que nós temos um lugar à mesa, mesmo quando em nossas ações nós negamos a Jesus, como Pedro fez. Jesus ainda, no texto de Mateus 26, 27, ele vai dizer assim, Mateus 26, 27, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, escute isso, irmãos, bebei dele todos. Olha para mim, eu e você, que já fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós estamos, simbolicamente, espiritualmente falando, sentados à mesa com Cristo. Um culto como esse, nós estamos sentados à mesa com Cristo. A ceia que nós vamos participar no domingo próximo, é um momento onde nós somos servidos e participamos do sangue do corpo de Jesus. E aí nesse texto aqui que a gente acabou de ler, Mateus 26, 27, Jesus fala, você cometeu alguma coisa que trouxe vergonha e talvez tenha te afastado da minha presença? O cálice, o meu sangue, a minha vida, sentar-se à mesa comigo, não é somente para quem está com a sua vida íntegra, puramente diante de mim, não. É para todos, até aqueles que porventura tenham me negado, porque o meu convite é para você, que deseja ter mais intimidade, mais vida. Venha, sente-se à mesa comigo, ceie comigo. Jesus vai até atrás do seu discípulo, porque ele amava o seu discípulo e tinha um propósito. Sabe, irmãos, olha para mim aqui. Todas as pessoas podem desistir de mim, de você. Tenta uma vez, não consegue, não muda nada, tenta a segunda vez, mas escute isso, Cristo jamais desiste de nós. Ele vai até nos lugares mais inóspitos, mais inabitáveis, para dizer para mim e para você, eu tenho uma mesa preparada. E além de não somente preparar a mesa, ele ainda prepara a mesa na presença dos nossos inimigos. E aqui, irmãos, não é aquela pessoa que você está pensando que te persegue na vida, não, que você tem alguma coisa contra, não. Esse inimigo aqui é a víbora, a antiga serpente, Satanás. Para dizer assim, Satanás, você pode até ter tentado e feito ele passar por uma vergonha por um tempo, mas eu levei a vergonha na cruz, para que o meu filho tivesse a vida restituída em mim, aleluia. Então eu e você não precisamos carregar o fardo da vergonha, irmãos, porque ele já levou sobre si toda a vergonha. E por fim, nós precisamos ainda tirar o fardo do desapontamento. Versículos 5 e 6, a parte final do versículo 5. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Existe um trio de letras poderosas, são muito poderosas, que talvez eu e você não consigamos mensurar o tamanho do poder dessas 3 letras. D-E-S, des. Porque com esse trio de letras a obediência vira desobediência, a graça vira desgraça, o respeito, desrespeito, a consideração, desconsideração, o compromisso vira descompromisso. E essas palavras, o desapontamento, o que é isso? Desapontamento. Desapontamento é o contrário de apontamento. Desapontamento. Apontamento, irmãos, é algo que nós fazemos concernente a alguma previsibilidade que nós temos ao futuro. Então a gente prepara alguma coisa, a gente faz algum projeto, faz algum plano, e até mesmo quando a gente está fazendo isso, a gente fica com uma sensação que a gente tem um controle sobre o futuro. Vai sair exatamente desse jeito. E quando o apontamento não sai como gostaríamos que saísse, nós ficamos desapontados. E a gente passa a carregar esse fardo do desapontamento, porque aquilo que a gente esperava que fosse acontecer,
não aconteceu. Poxa, eu já tinha o futuro já estava previsível. Eu já tinha prevenido, já tinha feito todos os cálculos, já tinha feito todos os projetos aqui, listado todas as coisas, mas não saiu como eu previ, como eu apontei. E o desapontamento entra no nosso coração. E aqui surgem duas escolhas, e eu queria que você prestasse muita atenção nessas duas escolhas que eu e você temos quando vem o desapontamento. A primeira, irmãos, olha para mim. A primeira escolha que eu e você temos é parar no tempo e ficar vendo a vida passar. Poxa, a vida não deu certo, frustrou meu plano, o apontamento não deu certo, e ficar estático, parado no tempo. Ou a segunda, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Eu não sei se você lembra, mas nas suas últimas viagens, Paulo havia planejado, e ele mesmo fala isso: eu planejei. Ele queria ir para um país que hoje chama-se Espanha. Ele queria ir para a Espanha, quase praticamente o bico ali da Europa, ou seja, atravessar toda a Europa, evangelizar toda a Europa. Mas o apontamento de Paulo virou num desapontamento. Não era os planos de Deus, era plano dele. Qual que era o plano de Deus ali para Paulo naquele momento? Escute isso aqui. O plano de Deus para Paulo naquele momento era colocar ele dentro de uma prisão, fazer ele ficar preso. E talvez a gente se assuste com isso, né? Meu Deus! Como assim? Um apóstolo que estava pregando a mensagem, como que Deus tinha uma prisão para ele? Por que Deus não deixou ele chegar na Espanha? Porque senão, irmãos, 5 cartas que eu e você temos acesso hoje não teriam sido escritas. Filipenses, Filemão, 2 Timóteo, Colossenses e a quinta, Efésios. Essas 5 cartas foram escritas na última prisão, que ao invés de ter ido para a Espanha, ele ficou preso. Mas, irmãos, ele não deu lugar para o desapontamento. O apóstolo Paulo, escute, ele poderia ter se lamentado dessa maneira que eu mesmo falei: está vindo pregar, então chega, meu ministério acabou aqui, agora eu vou esperar, já evangelizei demais, já ganhei muita alma, então já está bom, já trabalhei muito, né? Tem vezes que a gente pensa assim também no nosso ministério, né? Já trabalhei demais, já está bom por aqui, esse ano eu não vou fazer mais nada, vou ficar quietinho aqui no meu lugar, porque já está bom demais. Mas mesmo estando preso por causa do evangelho, Paulo não deu lugar para o desapontamento, e aproveitou a oportunidade para ser canal de Deus, e alcançar não somente uma geração, que somente seria aquela geração talvez, mas passar milênios, e até hoje os escritos de Paulo têm trazido tanto conhecimento, vida, graça, cura, libertação para tantas pessoas. Ele não ficou estático no tempo. E talvez, irmãos, muitas vezes nós queremos ir para a Espanha, a gente faz um plano e Deus tem um plano totalmente diferente, e ao invés de dizer: oi Espanha, cheguei aqui, era meu plano, a gente diz: oi Roma, adeus Espanha, olá Roma. E isso aí traz uma angústia para o nosso coração, porque é muito ruim, irmão. Vocês vão concordar comigo isso que eu vou dizer. É ruim você planejar alguma coisa, às vezes minuciosamente, os mínimos detalhes, considerando até imprevistos, e quando você pensa, não saiu do jeito que você queria, que a gente fica desapontado. Mas, segundo aqui que nós estamos falando, Davi apresenta 6 palavras aqui no verso 5. Unges a minha cabeça com óleo. E para que o nosso pastor unge a nossa cabeça com óleo? Para prevenir 3 coisas, irmãos. Primeiro, os insetos, evitar conflitos e curar os nossos machucados. O pastor unge a nossa cabeça com óleo para evitar insetos, e eu vou explicar o que isso significa. Pastor, o que é inseto? Evitar inseto, conflitos e curar os nossos machucados, as nossas feridas. Eu dizia no primeiro dia isso ainda: mosca e mosquito é perturbador na vida de uma ovelha. Por quê? Porque elas têm um focinho úmido, a ovelha. E quando a mosca ou o mosquito sentam-se sobre esse focinho, eles botam, ovos, e esses ovos viram larvas. E isso aí pode se tornar um terror na vida de uma ovelha. Dependendo do caso, a ovelha fica tão enlouquecida, no nosso cunho humano falando, ela fica tão louca que ela começa a bater sua parede contra a rocha, contra a árvore, para tirar aquele incômodo tão grande.
E muitas vezes ela chega até morrer tentando se livrar dessas moscas que botaram essas lavas e viram aqueles corozinhos que a gente conhece. E quando o pastor unge a cabeça das ovelhas, é justamente para trazer alívio para essas ovelhas. É isso que nós estamos falando aqui nessas 4 quartas-feiras. Alívio, é o que nós precisamos. E talvez, irmãos, o pastor ungindo essas ovelhas naquele momento é algo pegajoso esse óleo, porque não é esse óleo comum que talvez a gente está acostumado aqui, esse óleo da unção. Esse óleo que é usado pelos pastores ali nos campos é uma substância pegajosa, ela é grudenta, ela é densa e é muito escorregadia. Então não é algo que seja agradável para as ovelhas, mas mesmo assim o pastor segura elas ali e passa, porque é para o bem delas. Além disso, de prevenir dessas moscas, quando os irmãos sabem qual que é o masculino, o macho das ovelhas? Qual que é o nome? Como? Carneiro. Uma Fernanda está ligada aqui. Carneiro. E quando vai chegando a época do acasalamento, os carneiros começam a disputar as fêmeas ali do rebanho. E o modo deles chamarem a atenção da fêmea é se colidindo, brigando. Então eles levantam a cabeça e começam a bater de cabeça um com o outro. Mas por causa do óleo, irmão Edson, que o pastor passou ali no focinho, na cabeça da ovelha, eles não colidem de frente, eles escorregam. Então evita o machucado. Quando o pastor então passou aquele óleo na ovelha, irmão, isso aqui é muito profundo. Passou o óleo, ele preveniu dessas moscas e também preveniu dos conflitos. E quantas vezes eu e você dá cabeçada um com o outro, né? A gente é especialista de bater de cabeça de frente um com o outro. Mas o nosso pastor quer nos ungir para que nós não passamos e carregamos esse fardo do desapontamento e ficamos talvez desiludidos por causa desses conflitos que nós temos. Isso é normal, todo mundo tem conflitos. E talvez o seio mais propício para os conflitos é justamente dentro do rebanho, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Às vezes a gente se dá melhor com o pessoal de fora do que com os nossos familiares, sim ou não, irmãos? Então, essa prevenção do pastor aqui, ela é vital. O pastor unge a fim de evitar danos. E justamente por a ovelha ser indefesa, ela se machuca o tempo todo. Então o que o pastor faz? Todo dia, no final, quando o dia está se acabando, o pastor começa a inspecionar ovelha por ovelha. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui para trazer para os irmãos, eu fiquei impressionado. Jesus, ele se apresenta como pastor, então o pastor inspeciona ovelha por ovelha para ver se tem algum machucado. Essa mesma substância que passa para evitar conflitos, para evitar o machucado, né, para curar as feridas, ele também passa esse óleo para curar as feridas que elas contraíram durante o dia, por causa dos espinhos, né, nas plantas, ou por qualquer motivo que seja esse. Agora perceba você na minha e na sua vida, o nosso pastor, irmãos, quando nós damos a ele essa oportunidade, porque ele não é intruso, ele passa o óleo todos os dias para curar as nossas feridas. Isso aqui é muito forte, irmãos. O nosso pastor, ele não olha somente para o rebanho como um todo, como sendo somente um. Ele olha na nossa individualidade, na nossa particularidade, para tratar conforme a nossa necessidade. Porque as feridas que eu carrego não são as mesmas feridas que o Toniel carrega, que o pastor Luiz carrega. Talvez as minhas feridas sejam mais profundas em alguns sentidos, a do Tony seja mais profundas em outros, do pastor Luiz e assim por diante. Mas o pastor inspeciona a minha e a sua vida diariamente para curar e restaurar aquilo que esteja ferido. Talvez feridas que eu e você mesmo proporcionamos, como a vergonha que eu dizia agora há pouco, mas ele passa o óleo. Jesus fez isso com os discípulos. Ele untou, ele passou o óleo na cabeça dos discípulos. Ele preparou os discípulos, ele equipou os discípulos antes que os discípulos fossem mandados a pregar o evangelho. 3 anos e meio, Jesus passou o óleo na cabeça dos discípulos, a fim de que eles estivessem preparados. Da mesma forma, irmãos, que a figura do bom pastor traz cura e alívio para as feridas da ovelha. Em nome de Jesus,
não somente como uma afirmação, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que o seu pastor vai trazer cura e alívio para as feridas que você tem carregado até aqui. Irmão, talvez ferida que ninguém tem visto, mas o seu pastor viu, porque ele chegou lá à noite no quarto, quando você estava chorando, e falou: meu filho, eu vou derramar óleo sobre essa ferida, para que você seja curado, restaurado, e eu proporcione alívio para a sua alma. Mas existem 3 posturas, para eu terminar aqui, eu e você precisamos ter. A primeira, ir até o pastor, ir até ele. Perceba, irmãos, outras pessoas podem nos guiar a Deus, outras pessoas podem nos levar a conhecer a Deus, mas nos curar, nos aliviar, somente o nosso pastor. Tiago, quando está escrevendo a sua carta, no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer assim: está alguém entre vós doente? Eu vou parafrasear. Está alguém entre vós sobrecarregado, precisando de alívio? Qual que é o remédio? Ore. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração significa: Deus, eu preciso do óleo, da unção. Eu preciso da proteção que vem do Senhor. Eu preciso da restauração que vem do Senhor. E talvez há quem pense assim: pastor, eu às vezes sou desencorajado de orar, porque eu penso assim: poxa, Deus tem tanta coisa mais importante para se preocupar do que meus pequenos problemas. Deus tem uma pandemia para se preocupar, Deus tem guerras para se preocupar, Deus tem tanta gente para salvar. Meu problema é muito irrisório. Quem disse isso para você, irmão? Quem disse essa inverdade para você? Da mesma forma que ele se preocupou o suficiente com um casamento. O que é um casamento? Ali em Caná da Galileia, João capítulo 2. O que mudaria no ministério? O que mudaria? O que mudaria? Ele pegar aquela água, transformar em vinho, para que as pessoas ali, os noivos, não passassem vergonha. O que mudaria para ele? Nada. Mas da mesma forma que ele se importou naquele casamento, ele se importa com você. Então quando eu vou até Jesus e falo: Jesus, eu preciso da graça que emana do Calvário, eu preciso da cura que vem através das suas mãos furadas, eu preciso do alívio que vem através da coroa de espinhos. Ele fala: meu filho, como você veio até mim, eu tenho dispensado óleo sobre a sua vida, para curar e aliviar você. Aleluia! Eu e você temos a tendência de nos esconder, mas com Deus nós precisamos tirar a nossa capa, tirar tudo aquilo que nos envolve, e dizer para Deus: está frio, mas eu estou sentindo calor. E dizer para Deus: Deus, eu estou aberto aqui, para que o Senhor possa ver e restaurar a minha saúde, curar aquilo que precisa ser curado. Irmão, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando aqui nesse momento. Tem pessoas que têm carregado coisas de muito tempo atrás. Deus quer, a partir de hoje, nesse encerramento dessa mensagem que eu tenho trazido, tirar essa carga sobre a sua vida. Mas vai, pelo amor de Deus, até Ele. Ore, não cesse de orar, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Em segundo lugar, dentro ainda da oração, curve-se diante dEle. Curve-se diante dEle. O que é curvar diante de Deus? Deixa eu te lembrar algo: nós não fazemos demandas para Deus. Eu não exijo nada de Deus, eu peço, confiando que a vontade dEle é soberana. Mas o que eu expresso dentro da minha vontade não é justamente o que eu quero, mas é pelo que Ele quer para a minha vida, pelo que é certo. Porque se Deus nos der a prisão de Roma em vez da missão de Espanha, eu sei que Ele está fazendo o melhor. Não somente o melhor para mim, mas através de mim, irmão. Olha para mim. Tem muitas feridas, Bruno. Tem muitas situações que nós passamos que nós não entendemos porque Deus está permitindo a gente passar. Mas Deus não quer tratar só com você. Ele quer fazer de você testemunho, para que seu nome seja lembrado, irmãos. E em nome de Jesus, profetizando, o seu nome não vai ser esquecido na história, vai ser lembrado. O fulano, o cigano, Joaquim, o pastor Luiz, a missionária Cris, o Marcão, foi assim que Deus fez, então Ele vai fazer comigo também. Aleluia! Aleluia! Curvar-se diante dEle, porque Ele vai fazer o melhor. E por fim, confiar nele. Confiar nele. Davi escreve o Salmo 25.
E no versículo 1 e parte do versículo 2, ele diz o seguinte: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Em ti confio. Davi não diz, eu confio na riqueza que eu adquiri no meu reino, porque no Salmo 25, ele já estava no final da vida, já estava tudo preparado, inclusive, para dar para Salomão construir o templo. Então tinha muito ouro, tinha muita madeira, tinha muito tesouro que Davi já tinha guardado, acumulado ali para que Salomão construísse o templo. Davi não diz, eu não confio na minha riqueza, eu não confio no meu reinado, eu não confio nos meus homens de guerra, eu confio no meu Deus, aleluia. Porque tudo isso pode frustrar, tudo isso pode passar batido, mas o meu Deus permanece para todo sempre. Em ti eu confio. E aí no final do verso 5, ele vai dizer que nem o maior cálice, e aqui entenda, coração, nem o maior coração da terra pode conter todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Porque ele diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se transborda é porque tem em excesso. Em excesso. E para a gente entender isso aqui, eu estou falando do último fardo, do desapontamento ainda. Deus quer despejar. Deus quer despejar sobre a nossa vida bênçãos sem medidas, irmãos. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. E como é que Ele despeja isso? Ele despeja através de bondade e misericórdia. E aqui são duas palavras que lá no Novo Testamento talvez aparecem com uma outra roupagem. A bondade de Deus aparece como esperança, a misericórdia de Deus aparece como graça. Paulo inclusive vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de alegria e paz em crença, para que vocês abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Bondade, esperança. E a graça que Davi fala que é a misericórdia, Paulo vai dizer em Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Ele não coloca somente uma porção pequena de graça sobre a minha e sobre a sua vida, irmãos. Ele despeja, Ele faz transbordar graça sobre graça. É o que Paulo nos diz aqui. E para eu terminar, nos dias de Davi, esse contexto aqui, irmãos, olha aqui, isso é muito interessante, esse contexto oriental. Quando chegava uma visita, Pastor Luiz vai me visitar lá em casa. Eu coloco o copo para todos. Está ele e o Marcão me visitando. Para o copo do Pastor Luiz, se ele fosse bem-vindo lá em casa, o que eu fazia? Deixava sempre cheio, sempre cheio. Mas se eu não gostasse tanto do Marcão, eu deixava esvaziar. A mensagem que eu passava era o seguinte: pastor, o senhor é bem-vindo, continue aqui que eu quero a sua presença aqui comigo na mesa. Marcão, vai embora, não quero ser aqui mais, seu copo já está vazio, está aqui. Agora, se o Pastor Luiz fosse muito querido, eu apreciasse muito a presença dele, eu ia colocar até transbordar o copo. É isso que Davi está falando aqui. A nossa vida, para o nosso pastor, ela é tão apreciada, que ele faz questão de fazer o nosso copo transbordar. Aleluia, irmãos. O que Deus nos diz através desse versículo aqui, da vida de Davi, é: meu filho, você pode ser quem você é, e você sabe quem você é. Você sabe das suas limitações, você sabe das suas frustrações, você sabe do seu pecado, mas mesmo assim, eu aprecio você tanto para falar: não se afaste da minha presença, eu te quero perto de mim, porque você é meu filho. Aleluia, aleluia. Isso é o que Deus faz para mim e para você. Ele faz o nosso coração transbordar de bênçãos, porque estamos na sua presença. Irmãos, fique de pé nesse momento. Davi termina o último verso 6, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, depende da sua versão. E é interessante, esse texto é do hebraico, mas é interessante porque uma palavra no hebraico, uma palavra no grego, tem vários significados na nossa língua. E eu separei aqui 3 versões rápidas desse verso para ler. Primeiro, da NTLH,
Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A versão internacional, NVI, vai dizer assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A Bíblia Viva vai dizer assim: eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Davi não disse, irmãos, em nenhuma versão, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão somente nos momentos em que nós estivermos em completa retidão na presença do Senhor. Muito pelo contrário, ele disse que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Isso significa que eu tenho esperança e tenho graça todos os dias da minha vida, dia após dia. E o principal de tudo, ele fala que as bondades e a misericórdia nos seguem. O que é isso, irmãos? Deus não é um Deus estático. A gente até tem um hino, né, que canta assim, né? Ao que está sentado no trono, como se Deus tivesse parado. É lógico, Deus está assentado no trono no sentido de reinar, ser soberano sobre todas as coisas. Mas o nosso Deus é um Deus que se move. Da mesma maneira, irmãos, que Deus se moveu até o barquinho que Jonas estava, para fazer ele voltar ao propósito, Deus se move em sua direção, para trazer bondade e misericórdia para você. Da mesma maneira que Deus se moveu até o sepulcro onde Lázaro estava, e trouxe ele da morte para a vida, Ele se move até você, porque Ele tem um alívio para a sua alma. E a gente pode falar como Davi, e o sentido que Davi fala aqui, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou por todos os dias da minha vida, é no sentido de eternidade. Eu estarei pela eternidade com o meu pastor, e Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e eu estarei na presença do meu Deus para todo sempre. A minha palavra para você essa noite, nesse encerramento dessas palavras: deixe essas bagagens. Nós falamos de 10 bagagens aqui. Deixe tudo aquilo que tem colocado um peso na sua caminhada, e tome o fardo do nosso Senhor Jesus, que é isento de peso, para que você possa assar abundância e graça na presença do seu pastor. Eu quero convidar nesse momento a equipe de louvor para estar aqui, e da mesma proporção, os nossos intercessores que aqui estão, por favor. E nós vamos ungir aqui as mãos deles, mas eles nós não vamos fazer fila, não vamos fazer nada disso. Eles estarão com as mãos ungidas, estendidas para você, em volta aqui de você. E em nome de Jesus, irmãos, essa é uma oração profética. Sob essa oração, não por mim, mas pelo poder que há no nome de Jesus, se tem alguém que precisa viver alguma das coisas que foi ministradas nessas 4 quartas-feiras, nesse momento, Deus vai trazer sobre a sua vida em nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, é para quem tem fé. E eu tenho certeza que você ter saído no dia de hoje, debaixo do frio, talvez um dia cansativo que você teve, você tem muita fé no seu coração. Através dessa fé, o Espírito Santo já está liberando coisas novas sobre a sua vida em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Estenda as suas mãos para receber essa oração. Pai, nós queremos nesse momento, Senhor Jesus, apresentar a sua igreja, a cada um dos seus filhos que aqui está. O Senhor conhece, meu Deus, as nossas necessidades. O Senhor conhece, meu Deus, os nossos dilemas, as nossas frustrações, as bagagens que temos carregado, ó Deus. E através dessa oração nós queremos profetizar cura da parte do Senhor. Através dessa oração nós queremos profetizar aquilo que foi pregado ao longo desses dias, alívio que vem da parte dos céus.
Espírito Santo de Deus, vai entrando com o seu óleo, ungindo, meu Deus, cada cabeça que aqui está, a fim de que teus filhos, ó Deus, achem proteção na sua presença, a fim de que teus filhos, meu Deus, achem cura, a fim de que teus filhos, meu Deus, achem socorro, ó Deus. Espírito Santo de Deus, esse coração que tem ficado aflito, que tem passado, meu Deus, às vezes por choro, por angústia, e que às vezes, ó Deus, tem se encontrado em uma situação estática, parado, observando a vida passar, coloque, meu Deus, uma nova força nesse coração, coloque, meu Deus, uma nova perspectiva nessa mente, para que os teus filhos possam caminhar, meu Deus, em novidade de vida, para que os teus filhos, meu Deus, possam romper, ó Deus, com esses obstáculos e chegarem mais perto do Senhor. Eu sei, Deus, que aquilo que o Senhor preparou para nós, nada disso cairá por terra, mas a sua vontade, como a sua palavra nos diz, ela permanece para sempre, e nós confiamos na vontade do Senhor, e cremos que ela é soberana, agradável, perfeita e boa para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, renove esse coração, Pai. Meu Deus, eu sei que esse coração que aqui está tomado de uma fé, meu Deus, sem igual nesse momento. Através dessa fé, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós ministramos a cura, em nome de Jesus nós ministramos o alívio, em nome de Jesus nós ministramos o descanso, em nome de Jesus nós ministramos a deposição dessas cargas que não provém de Deus. Continue fazendo a perfeita obra, Espírito Santo. Continue fazendo a agradável obra, Pai, para que o teu filho, meu Deus, ache em sua presença, encontre ainda mais convicto o propósito que o Senhor já designou. Em nome de Jesus, a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Ninguém poderá te deter, porque o Senhor é o teu pastor. Ninguém poderá frustrar os planos do seu Deus, porque Ele é o seu pastor. É Ele quem te guarda na entrada, é Ele quem te guarda na saída, é Ele quem te guarda na sua permanência. Ele é o seu pastor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busquei